A história começa antes dos discursos, antes das multidões, antes mesmo de o mundo conhecer seu nome. Ela começa dentro de uma igreja simples, onde a fé não era apenas ensinada, era vivida. Ali nasceu Martin Luther King Jr., filho de um pastor, criado entre orações, cânticos e a convicção de que Deus não fazia distinção entre pessoas. Desde cedo, ele aprendeu que a fé não era apenas sobre palavras, era sobre postura diante do mundo. Mas o mundo ao seu redor não refletia essa verdade. As ruas eram divididas, os direitos eram desiguais. A cor da pele determinava onde alguém podia sentar, estudar, trabalhar ou até mesmo existir com dignidade. E foi nesse contraste entre o que ele acreditava e o que ele via que começou a nascer uma inquietação silenciosa. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a convicção de que aquilo estava errado e que não podia continuar assim. Com o tempo, aquela fé ensinada na infância começou a ganhar forma, não mais apenas dentro de igrejas, mas nas ruas, nas praças, nos corações de pessoas que também carregavam dor, mas ainda não tinham encontrado voz. Ele se tornou essa voz. Não uma voz de violência, mas de resistência. Não uma voz de ódio, mas de esperança. Inspirado por sua fé cristã, ele acreditava que o amor era mais forte que o ódio e que a justiça poderia ser alcançada sem armas, sem guerra, apenas com coragem, perseverança e verdade. Mas essa escolha teve um preço. Cada passo dado em direção à igualdade provocava reação. Cada marcha, cada discurso, cada movimento despertava não apenas apoio, mas também oposição. E a oposição crescia. Vieram as ameaças, cartas anônimas, telefonemas durante a madrugada, olhares que carregavam mais do que rejeição, carregavam intenção. Mesmo assim, ele continuava, porque sua motivação não vinha da aprovação das pessoas, vinha da convicção de que estava cumprindo algo maior. A luta se intensificava. Ele foi preso diversas vezes, observado, seguido, vigiado. O próprio sistema que deveria garantir justiça passou a enxergá-lo como ameaça. Ainda assim, ele não recuava, porque sua fé não era confortável, era ativa, era firme, era resistente. E então, a violência deixou de ser apenas ameaça e se tornou realidade. Numa noite que deveria ser comum, sua casa foi alvo de uma explosão. O som rompeu o silêncio, o medo tomou conta do ambiente, sua família estava dentro. Era o tipo de momento capaz de quebrar qualquer homem. Mas não ele. Mesmo diante do perigo, ele escolheu permanecer no caminho da não-violência. Escolheu não responder ódio com ódio. Escolheu continuar. Quanto mais ele avançava, mais se tornava alvo. Sua luta ultrapassou barreiras raciais e começou a tocar em questões ainda mais profundas: pobreza, desigualdade econômica, injustiça estrutural. Ele passou a confrontar não apenas o racismo, mas sistemas inteiros. E isso o colocou em uma posição ainda mais vulnerável. Ele sabia que poderia morrer. Sabia que sua vida estava constantemente ameaçada. Mas ainda assim, continuava caminhando. Não por imprudência, mas por propósito. Até que chegou o dia em que o inevitável aconteceu. No dia 4 de abril de 1968, em Memphis, enquanto estava na varanda de um hotel, ele foi atingido por um disparo fatal. Aquela bala não atingiu apenas um homem, ela ecoou por todo um país. E nos dias seguintes, cidades inteiras entraram em caos. A dor se transformou em revolta. Mais de uma centena de cidades foram tomadas por protestos, incêndios e confrontos. Parecia por um momento que tudo havia sido em vão. Mas não foi. Porque sua morte não encerrou sua luta. Ela amplificou. Aquilo que começou em uma igreja simples, agora alcançava o mundo inteiro. Sua fé, que o sustentou nos momentos mais difíceis, tornou-se exemplo. Sua coragem, que o manteve firme diante do medo, tornou-se inspiração.
Sua escolha pela não-violência, mesmo diante da violência, tornou-se legado. Ele não viu tudo mudar, mas ajudou a mudar tudo. E talvez essa seja a essência mais profunda de sua história. Não é sobre viver sem medo, é sobre continuar mesmo com medo.